Boa noite, meus irmãos. Bem-vindos à nossa live. Estamos nos preparando para mais um bate-papo, ainda sobre o impacto dessa pandemia, de tudo o que ela traz como mensagem para todos nós. Vou aguardar vocês irem entrando. Hoje pretendemos ter um bate-papo com o nosso amigo pastor Paulo Borges Júnior. Boa noite, Elô, Ricardo. Sejam bem-vindos que estão entrando agora aí. E estou aguardando daqui a pouco o Paulo Borges entrar também para termos ele conosco no bate-papo de hoje. Estamos ainda sob o impacto de muitas mortes, da dor de muitas mortes. Ainda é um tempo muito tenso, onde, infelizmente, parece que as atenções estão equivocadas por boa parte da liderança do país, e eu lamento até mesmo por um número considerável da liderança cristã evangélica. Boa noite, Ricardo, nosso guru da mídia aí. E hoje eu convidei nosso querido amigo pastor Paulo Borges Júnior, daqui a pouco vai estar aparecendo aí, eu espero, para que possamos ter um bate-papo, trocar uma conversa com o Paulo Júnior. Sempre é um privilégio, é uma oportunidade riquíssima de podermos conversar com o nosso irmão Paulo Júnior. Paulo Borges Júnior tem sido para mim um mentor, uma pessoa que eu respeito demais, que vive de fato, na prática, não como título, o conceito de apostolado nos dias de hoje. E eu quero muito poder ouvi-lo junto com vocês. Tenho assistido sempre que possível as suas lives, mas é muito bom poder ouvi-lo também aqui. Nosso amigo pastor Valmir, de Nova York, acabou de entrar, um grande amigo. Queria aproveitar, Valmir, enquanto o Paulo Júnior não entra, eu vou repetir isso aqui algumas vezes. O pastor Valmir organizou um grupo de pastores no WhatsApp já há algum tempo. Esse grupo de amigos que envolve pastores aqui do Brasil, dos Estados Unidos também, e de outros lugares, mas principalmente do Brasil e Estados Unidos. E nós estamos... Paulo Júnior falou que está a posto, só não vi você ainda aqui online, Paulo Júnior. Você tem que entrar aqui online para poder eu te chamar. Eu não vi você ainda aqui na... Você precisa acessar aqui o vídeo, Paulo Júnior. Você botou para mim no WhatsApp online, está online, mas não entrou ainda aqui na... Você tem que acompanhar o vídeo. Apertar aí o OK para acompanhar o vídeo para eu te chamar. Então, como eu estava falando, o pastor Valmir Delgado, nosso amigo lá de Nova York. Boa noite, minha irmãzinha Cilda de Fortaleza, pastora Cilda. O pastor Valmir, ele coordena esse grupo de pastores que a gente faz parte no WhatsApp, e esse grupo se uniu aí. Meu irmão Fabiano, pastor Fabiano de Fortaleza, minha cunhada Silvana, bem-vindos. Nós organizamos aí um tempo de clamor, né? Hoje fomos despertados bem cedo, com um sentimento de muita angústia do nosso amigo pastor César, e o pastor Valmir fez uma provocação que foi aceita por todos os pastores do grupo, para a maioria deles, de no próximo sábado agora tirarmos uma manhã de jejum, né, de quebrantamento. Nós sempre repetimos aqui que jejum não é arma de negociação, de barganha com Deus. Jejum é uma forma de nós estarmos nos humilhando, nos quebrantando, né, para ouvirmos de forma mais clara a voz de Deus. Então, vamos estar jejuando sábado agora, e às 15 horas aqui no Brasil, 14 horas nos Estados Unidos. Esses pastores vão se unir através do aplicativo Zoom para orarem juntos. Eu quero já desde agora convidar você que está me assistindo no próximo sábado fazer um período de jejum. Nós vamos ficar até às 15 horas, mas você vai ficar até a hora que você suportar, não tem problema. É um jejum de humilhação, de quebrantamento, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos direcione nessa hora, onde precisamos de respostas claras para podermos atender a demanda do povo que está sofrendo. E nós estamos vendo de fato um sofrimento angustiante por parte das pessoas que estão nas mais diversas frentes batalhando para superar essa dor, principalmente o pessoal da área de saúde, né? Eu tenho andado muito sensibilizado com as pessoas da área de saúde que estão se arriscando o tempo inteiro para que possam cuidar dos nossos enfermos, e precisamos de suporte espiritual, precisamos de uma atitude mais proativa daqueles que lideram a nação, que lideram nosso povo também. Deixa eu chamar aqui o Paulo Borges para ele entrar com a gente. Vamos começar com o meu amigo Paulo Borges Júnior. Então, o jejum de sábado é para isso, para buscarmos direção de Deus, buscarmos orientação do Espírito Santo, para podermos entender o que Deus quer de fato. Ô, Júnior, paz, tudo bom, meu amigo? E aí, Sil, tudo bom, querido? Na rocha? Graças a Deus, tudo bom, né? Bom demais te ver, meu irmão. Sabe que é sempre um prazer ver você, né, cara? Pois é, alegria, cara, privilégio. Um abração para todo mundo aí de Mesquita. Sei que você é um cara muito ocupado, e sei que você preparar pra gente é demais, viu, cara? Muito bom, grande privilégio. Poder ouvir tua voz. Então, Júnior, a gente está aqui no bate-papo inicial,
Primeiro, ainda sobre o impacto, né, dessas dores, da quantidade de mortes cada vez aumentando. E a impressão que dá para nós é que a coisa ficou mais séria para o Brasil, estamos sentindo mais claramente o impacto, né? E eu estava falando que nós temos um grupo de pastores, Júnior. Tem aquele grupo que a gente vai até ter aquele papo amanhã no Zoom, espero, né? Daqui de Mesquita, né? Mas há um outro grupo do pastor Valmir Delgado, que é um amigo nosso de Nova York. O Valmir teve, inclusive, não sei se você lembra dele. Claro. Aquela primeira vez que fomos lá em Uberlândia, ele foi com a gente, né? Lá de Nova York. E nós temos um grupo que a gente chama de Clube Santo. É quase que uma blasfêmia, né? O nome do grupo, lembrando o grupo do John Wesley. E a gente se encontra, bate papo sempre de forma virtual, né? São pastores do Brasil, dos Estados Unidos. E nós combinamos para sábado, temos um período de jejum, de quebrantamento, de humilhação mesmo, né? A gente entende o jejum não como arma de barganha, mas como arma de humilhação, de quebrantamento, para ouvir a voz de Deus, né? E quem provocou isso inicialmente foi o nosso amigo César, nosso amigo em comum, né? Mandou uma mensagem hoje muito angustiado, sentindo um peso no coração. Está sendo muito angustiante ver a quantidade de pessoas aqui, não sei como é que está em Goiânia, mas aqui na minha Baixada Fluminense, que é um lugar mais carente, as filas de bancos da Caixa Econômica superlotados, cara, muita gente se arriscando em filas de banco e por causa de 600 reais. É muito duro isso. Não menosprezando 600 reais, a gente sabe que 600 reais é um valor tão ínfimo, né? Mas pessoas estão, de fato, precisando disso. Também angustiados com as mortes e com a galera que trabalha na área da saúde, que está se arriscando demais. Gerou um peso no coração da gente de humilhação, né? Lembrando que Joel preconiza lá no seu livro, né? Chorem os sacerdotes, chorem. E a gente sentiu o desejo de estar sábado em jejum. Mas aí, meu amigo, como é que você está? Me fala aí, o que você tem para compartilhar. Sabe que eu te chamo é mais para te ouvir, né? Estou aqui para te ouvir e convidar pessoas a te ouvirem. Sei que você tem um depósito grande em Deus aí. A primeira vez que nós falamos nessa live foi no início de abril, dia 1º de abril, inclusive, né? Há quase um mês atrás, hoje são 29 de abril. Então, passou-se um mês e muita coisa mudou de lá para cá. Aquela primeira reflexão que a gente teve sobre o novo normal, sobre como é que nós encararíamos depois que passasse essa quarentena, qual seria a igreja que teríamos depois disso e tal. De lá para cá, muita coisa mudou. E como é que está a tua impressão? O que você poderia começar a compartilhar com a gente, Júnior? Então, Silvio, primeiro, assim, é muito bom estar com você sempre, né? Essa relação que Deus promoveu aí para a gente. Uma relação que Deus foi movendo, a gente só foi respondendo a Deus e a cada momento que passa, ela faz cada vez mais sentido, né? Então, eu creio assim que ontem eu estava conversando fazendo um podcast lá com o Bibo, e a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Eu creio que o que está acontecendo agora é que nós, como igreja, estamos sendo forçados a perceber algo do qual eu acho que a gente vinha se mantendo meio ausente. Eu acho que a forma como tudo vinha acontecendo, a gravidade da situação hoje, ela acontecia de forma nucleada, isolada. Então, essa coisa do pobre, do doente, da humilhação, ou seja, isso eram coisas que estavam aí à nossa volta. Estavam acontecendo todo dia, todo dia. A questão é que, de repente, a igreja foi arrastada para dentro de um contexto do qual, de uma ou de outra forma, como instituição, ela estava meio que poupada disso, né? Então, às vezes tem certas coisas que permeavam o nosso dia a dia, passavam dentro da nossa realidade, mas não afetavam de maneira tão direta, né, a nossa própria rotina. Eu acho que no momento em que a gente foi privado da nossa rotina litúrgica, de culto e tal, parece que o problema, de uma hora para outra, ele se tornou nosso também, como instituição. Mas ele já estava lá, né? O mundo jaz no maligno. E aí, e não afetou só a igreja, afetou as religiões. Assim, há 3 dias atrás eu fiquei chocado, né, de ver Meca lá, dos muçulmanos lá, totalmente vazia, em pleno período de Ramadã, né? Então, tipo assim, uma devoção
quase radical, né? Assim, você pensar que às vezes um, um militante muçulmano está disposto mesmo a literalmente, muitas vezes assim, a um radicalismo de risco de vida e tudo mais. Pelo menos essa é uma imagem no inconsciente coletivo, e agora aquilo tudo esvaziado. Então, acho que isso está nos obrigando a, a perceber a vida na sua real dimensão, né? Que eu compartilhei um texto ontem lá em Atos 27, que é a viagem de Paulo para Roma. Então, em que é interessante a viagem de Paulo, porque eles estão tudo dentro de um navio e todas as representações sociais estavam dentro do navio. Estava o empresário, que era o dono do navio, estava o governo, representado através do centurião e a guarda romana, estava a ciência, representada pelo capitão do barco e os marinheiros, estava o trabalho, então lá estava o capital, estava o poder constituído, estava a ciência, estava o labor, né, porque tinha lá os marinheiros, os remadores e tal. Então, estava o chão de fábrica lá, os trabalhadores mais comuns, e estavam até os segregados, os presos. Estava a igreja, né, com Paulo. Ah. E estavam os religiosos. Então, no meio disso tudo, né, tinha a religião ali presente, ou seja, todos os elementos sociais dentro do mesmo barco. Eu acho que essa é a realidade. Parece que, de uma hora para outra, todo mundo tomou consciência que estamos todos no mesmo barco, entendeu? Que não existe não existe uma estrutura que se safe. Então, de repente, acho que a gente tinha lá no inconsciente que salvação estava associado a se safar, né? Como é que eu posso me safar? Eu acho que isso atingiu, inclusive, a gente. Então, parecendo que, de uma hora para outra, a fé era uma forma de se safar. E agora ninguém se safou, né? Atingiu todo mundo. E eu acho que o desespero está sendo porque também há uma pressa agora em saber quem é que se safa primeiro. Né? De novo, que era o que aconteceu também dentro do barco. Então, no meio daquela situação toda, alguém lá pensou em arrumar um bote salva-vida, né? A pretexto de buscar a salvação. Porque quando apertaram os caras lá do bote salva-vidas, falaram, não, estão indo colocar mais âncora para ajudar o barco. Então, você já sabe do que eu estou te falando. Então, tem hora que tem gente aí assim, apresentando uma solução antecipada. Né? Não, isso aqui é uma forma de... Alguém vai ter que sair do barco e, dentro da sua própria estrutura, melhorar. E Paulo disse, olha, se alguém sair do barco, vai morrer. Eu não garanto a salvação de ninguém. Então, eu acho que agora esse é o momento. Ou a gente procura algo que seja para todo mundo, ou nós não vamos encontrar algo que seja para ninguém. Então, acho que a igreja precisava entender isso. Talvez o grande desafio da igreja agora é ela ousar ficar por último. Eu acho que esse vai ser o nosso maior desafio. Tem uma coisa que você fala... Tem uma coisa que você fala... todo mundo igual Paulo fez. Isso. Tipo assim, entender que Deus colocou a salvação de todo o barco, sem nenhuma presunção, nas nossas mãos. Né? E Paulo diz, Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, me disse. Porque quando Deus apareceu para Paulo, sinceramente, Sil, eu fico olhando aquela passagem, depois de Paulo ter falado tanto, exortado tanto, gente, a viagem vai ser assim, vai ser assada, a gente, como talvez a igreja foi ficando nesse lugar de achar, nós pregamos, nós avisamos, mais ou menos como o Jeremias, né? Já falei, mas esse povo é duro serviço, não ouve. Eu acho que se a gente recebesse uma visita de um anjo lá, igual Paulo recebeu naquele navio, a gente ia pensar que era um anjo com helicóptero, né? Que ia baixar uma corda ali e tirar o único crente de lá e falar, agora o barco pode afundar porque os crentes se salvaram. Isso aí. E, no entanto, o anjo que veio para Paulo, eu acho que esse é o anjo que talvez nos desaponte nessa hora. Talvez a igreja está procurando que vai vir um anjo
e vai dizer como é que ela está garantida e como é que ela vai ser salva. E talvez o anjo venha para nos dizer, olha, assim, eu não vim aqui para te tirar desse problema, eu vim aqui para dizer que você é o responsável por tudo isso. Então, acho que esse é o grande dilema. Primeiro, entender que estamos todos no mesmo barco. Eu acho que isso seria um grande ganho para a igreja. Sabe, assim, se a gente pudesse, viu, Silvio, você conhece meu coração, eu falo isso assim, com profunda assim, angústia. Se a gente pudesse se livrar, aproveitar esse momento para se livrar de tanta fantasia, de tantos estereótipos, de tanta coisa assim que fez a gente pensar que a gente estava talvez estivesse no mesmo oceano, mas navegando um barco diferente. Se a gente só começasse por aí, entendeu? E que talvez a gente está nesse barco e, de fato, nós não somos os passageiros de primeira classe. É isso aí. Talvez a gente vai ser os últimos a ser ouvidos, mas não interessa. Não interessa se a gente vai ser o último a ser ouvido. Não é eloquência no nosso discurso. Não é porque todo mundo no barco parou para ouvir o que a gente tem para falar. É porque a gente não desistiu e não saiu do barco, não pediu para sair. Não foi ideia nossa arrumar um bote salva-vida. Eu acho que a gente tinha que fazer de tudo agora para ajudar alguns irmãos a não investir nessa alternativa aí de um bote salva-vida. Pelo contrário, ficar no barco e pôr uma mesa para todo mundo. Estimular as pessoas à comunhão e falar, gente, vamos comer junto? E sabe o que é interessante naquele texto? É que quando Paulo propõe, ele dá graças e parte o pão com aquele povo, aquele texto coloca uma coisa num sentido totalmente inverso. Diz assim, eles recobraram o ânimo e comeram. Porque às vezes a gente está pensando que é comer, que vai recobrar o ânimo, mas não é. É recobrar o ânimo que vai dar significado à comida. Então, acho que a igreja tinha que, primeiro, ficar no barco e não propor nada, uma alternativa salva-vida em nome de estar indo buscar segurança, porque é uma falácia. É uma falácia. Sair desse barco agora em nome de estar buscando salvação é um engodo. E nós temos que ficar dentro, curar nossa mágoa de, às vezes, não ter sido ouvido quando podia ter sido, e interessa, mas nós estamos aqui e, finalmente, assumir a responsabilidade de cuidar desse povo, assumir a responsabilidade da salvação e ter um discurso de conciliação mesmo, de pôr uma mesa que seja para todo mundo. E quem sabe, se o povo vê a igreja dentro do barco, com esse espírito, dando graças porque está ali propondo uma relação, quem sabe esse povo não recupera o ânimo. E mesmo sabendo que o barco não vai ser salvo, né? Que Deus não tem compromisso com as nossas estruturas. Se a gente também não perdesse apego, nós também achando que Deus vai salvar o barco e não as pessoas, né? Eu fico pensando, Júnior, a gente ouve você sempre, nossos papos, né? Talvez algumas pessoas não te ouçam sempre, quando você fala muito de se safar em vez de buscar uma salvação que é para salvar o próximo, né? Pode parecer um pouco extremista, mas eu acredito, cara, que nós estamos tendo a grande oportunidade de voltarmos para a nossa vocação do que é ser igreja. Exato. Espero que não percamos essa oportunidade, porque muita gente tem falado, e eu também concordo, que esse pode ser um momento de aprendizado, mas só vai ser aprendizado para quem estiver disposto a ouvir, né? Quem tiver ouvidos para ouvir. Eu cito muito aqui nos meus bate-papos um autor, não sei se você já leu alguma vez, Viktor Frankl, que escreve o livro Em Busca de Sentido, né? Foi um psiquiatra judeu que foi preso no campo de concentração nazista, e lá ele escreve esse livro, que depois virou, na verdade, o arcabouço para a teoria dele na psicologia, que é a logoterapia, terapia do logos, terapia do propósito, né? E o Viktor Frankl fala muito disso. Ele fala que naquele momento lá do sofrimento era um psiquiatra, um cara bem sucedido, e que o campo de concentração virou um barco também, onde nobres e pobres ficaram no mesmo sufoco. E tem aquela conversa antiga do Bertolt Brecht, né, que fala, não lembro exatamente como ele fala,
Perseguiram os ciganos, eu não era cigano, não me preocupei com isso. Perseguiram os homossexuais, como eu não era homossexual, não me preocupei com isso. Perseguiram os negros, como eu não era negro, não me preocupei com isso. Perseguiram os judeus, como eu não era judeu, não me preocupei com isso. Quando me perseguiram, não tinha mais ninguém para estar perto de mim. Por essa percepção equivocada de não estar no barco. Eu penso, cara, que está na hora de recuperar a nossa vocação. Eu fico triste de ainda perceber, eu vou tentar ser o mais sincero possível aqui, eu estou tentando filtrar o que eu vou dizer para não gotejar a amargura, né? E a amargura é perigosa, né? Só não vai ajudar em nada. Mas em perceber a postura da liderança evangélica brasileira, ainda muito nessa da doutrina do se safar, né? Então é uma briga para provar que 1.000 cairão do nosso lado, 10.000 nós não seremos atingidos, isso. E que eu tenho que voltar a abrir o templo, a discussão para conseguir o mais rápido possível abrir o templo, quando na verdade a nossa vocação é estar no barco, como você falou muito bem, e sendo o instrumento de salvação de luz, né, cara? Você é um cara que milita nisso há muito tempo, a gente se conhece há algum tempo já, mais de uma década e meia, pelo menos, 15 anos eu acho, pelo menos aí, e eu estou sempre sendo mexido quando te ouço, né? E você é um confronto para a minha vida, você sabe disso. Não pelo que você fala, mas pela tua vida mesmo. Então, cara, me fala um pouco mais disso. Quem está ouvindo a gente, o que você quer dizer de fato o que de fato quer dizer com estar no barco e não querer pegar o botinho para ir embora depois, né? O que a gente pode fazer no barco nessa hora, enquanto o naufrágio está destruindo tudo, mas o maremoto está destruindo tudo em volta da gente? Eu creio que um dos segredos, né, a devoção, nossas crenças, né? Nosso conjunto de credo, de liturgia, de devoções, né? Essa coisa da nossa religiosidade, ela está toda calcada no direito, né? Porque a palavra de Deus diz isso, né? Venha o teu reino e a sua justiça. E por isso que Jesus fala, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Então, o grande conflito dos últimos dias é esse conflito entre iniquidade e afeto e amor. Por isso que Pedro fala, nossa fé tem que evoluir para os afetos e não para o direito. Num certo sentido, a fé, quando ela toma o viés da religiosidade, da liturgia, do rito, do dogma, que eu não estou exagerando, que é o que abre a revelação de Apocalipse na igreja dos últimos dias. O que você tem ali? Você tem uma igreja de Éfeso, totalmente organizada no seu escopo doutrinário, né? Totalmente rigorosa na sua liturgia, no seu comportamento, zelo eclesiástico. Então, uma igreja impecável do ponto de vista da estrutura, da organização e de tudo mais. Só que ela perdeu os seus afetos. Por quê? Porque isso tudo foi migrando para o lado da expectativa de que ela vai garantir o meu direito, que é isso que é o de se safar, que é você estar no barco, mas você não entender culpados. Aí a gente transfere responsabilidade para o governo, a gente transfere responsabilidade para uma liderança que a gente não concorda, a gente transfere responsabilidade para o macumbeiro, para o idólatra, né? Para todo mundo que confessa uma outra fé diferente da nossa. Então, eu usava a seguinte comparação. É como se eu estivesse assim, dizendo para alguém, ó, o seu lado do barco está enchendo d'água. Então fica parecendo que, entendeu? O trem está fazendo água. Então, que aquilo não vai afundar todo mundo. Acho que o Paulo Júnior saiu aqui. Vocês estão me ouvindo, gente? Não sei se foi só comigo aqui. O Paulo Júnior de repente saiu. Não sei se o sinal dele está fraco. Deixa eu voltar mais uma vez. Está me ouvindo bem agora? Estão me ouvindo bem vocês?
Vocês me ouvem bem? Tá ok. Vou chamar aqui o Paulo Júnior Azevedo, essa internet dele tá fraca lá. Pena, no meio desse papo tão legal. Vou chamar mais uma vez aqui o Paulo Júnior. Estava preocupado se é a minha internet, mas eu acho que de fato é a internet do... Estão me ouvindo agora? Me ouvem? Oi, Júnior, falhou um pouquinho. Pronto. Não sei se a tua internet está fraca, mas você é aqui. Aí fica parecendo então, se parece que tá, um lado só do barco está afundando. Não sei se o quer lado do barco está fazendo água. É. Entendeu, né? Então, eu creio que o grande segredo é não apurar as culpas, mas assumir a responsabilidade. Eu acho que o maior desafio da igreja é ela parar com esse discurso que aponta as culpas e ela assumir a responsabilidade. Então, eu não tenho que ficar aqui dizendo que foi o traficante, que foi o governo, que foi uma política ruim. Quem fez o errado para meu bairro, minha cidade, está vivendo a desgraça que está vivendo. Entendeu? Né? Não é ter esse discurso de quem está antecipando o juízo. Porque não é o que Jesus fez. Né? Então, Jesus ele não é o cara que pega a justiça dele e usa isso como o crédito dele. Então, a minha fé não é para que eu garanta o meu crédito. Eu sou o credor da sociedade. E aí as pessoas estão vindo à igreja e elas estão encontrando uma igreja agiota. Porque eu tô compartilhando meu direito, mas isso tem um custo. Depois a sociedade vai ter que me pagar isso com juros e dividendos. Entende o que eu estou dizendo? Né? Então eu sou um credor. Completamente. Não, quando Jesus vem na cruz, ele é o irmão que está trazendo a herança. Ele está trazendo um crédito. Não é um empréstimo. Jesus não emprestou a juros. Ele revelou o crédito que a gente tinha. Então, a igreja não é um banco onde as pessoas vão lá sacar a bênção a juros e corretária. De modo que para a comunidade recebe, ela tem que devolver uma contrapartida para a igreja. Não, a igreja ela revela o crédito que aquela comunidade tem e ela não sabia que tinha. Então a igreja ela é fazedora. Né? O Júnior está picotando muito, infelizmente. Não sei se o Júnior infelizmente está fazendo muita internet dele. Vocês estão acompanhando, né, gente? A proposta, eu vou chamá-lo mais uma vez, mas o que o Paulo Júnior está trabalhando com a gente o tempo inteiro é entender que a igreja, nesse momento, precisa cumprir a vocação dela, que é de ser aquele que oferece o socorro e não se utiliza das pessoas como tendo vantagens. E o que a igreja fez muito tempo foi usar as pessoas, não servir as pessoas. E quando você quer usar as pessoas, quer encontrar culpado o tempo inteiro. Encontrar culpado é a coisa mais fácil do mundo. Hoje a briga toda, inclusive no meio político, é para se encontrar culpados. Estou tentando fazer o meio enquanto você volta, está falhando um pouco da internet. Mas acho que essa busca de encontrar o culpado, cara, é que matou a igreja. Ela perdeu a oportunidade dela. E é o momento de a gente entender. Nossa, e acho a iniquidade, você concorda? A luta pelo direito, que é a luta pelo direito, como você fala. Então, parece que a igreja ela vai estabelecendo uma área de domínio. Entendeu? Né? Ela vai estendendo a sua área de domínio. Então, aí é o meu direito. Aqui está o direito que a igreja está oferindo. É o terreno sagrado. Então, a igreja não é uma demarcadora de áreas sagradas da sociedade. Ela é a santificadora. Então, ela tem uma capilaridade que ela vai entrando para os desertos, aonde tinha lá um charco, um lodo, ela vai transformando aquilo em vida. E é para todo mundo. Ou seja, a igreja tinha que aprender a fazer as coisas para todo mundo. É isso aí. E não precificar quem quer participar do dela. Então, tem hora que a gente está pondo preço no que é nosso, entendeu? Então, não entregando o que é de todo mundo. Isso aí. Mas essa não, ficou claro. Essa que é a questão. Mudar esse paradigma, Paulo, não é fácil, porque a gente cresceu aprendendo isso. Que nós somos um povo diferenciado, nós merecemos o que recebemos, a verdade é essa, e que os outros pobres coitados em volta de nós vão receber as migalhas que caem da mesa. Nós somos muito bonzinhos quando entregamos a alguém alguma coisa. E aí, por isso que eu estou falando que essa hora é hora de a gente aproveitar esse tempo temporal dentro do barco, entender que todos estamos no mesmo barco mesmo. Porque há esse discurso ufanista do tipo, como eu falei, né, 1000 cairão do teu lado, 10.000
Eu não digo que o Salmo 91 ufanista, pelo amor de Deus, mas é Não, pegar, exato, né? Não, não. isolar o texto do contexto e colocar como se esse fosse um compromisso de Deus, que nós somos seus filhos preferidos. E essa teologia que veio aí, finalmente da década de 1980 para cá, né? Mais de 1990 para cá, eu sou aquele que Deus ama, eu sou o príncipe querido por Deus, aquele negócio todo, criou em nós essa falsa teologia de que Deus vai fazer tudo por nós e que nós somos tão bonzinhos que, se quisermos, damos alguma coisa para o próximo. E perdemos o sentido. Aí vamos tentar salvar o que não é para ser salvo. Você falou uma vez, vamos tentar sustentar o que é para ser abalado. Lembra o que aconteceu com o meu xará, o Chico, lá, o Francisco, no século XII, né, o século XII, São Francisco de Assis, né, quando o senhor falou para ele, restaura a minha igreja. Ele foi consertar a igreja de Assis. Que, na verdade, Deus está falando de outra coisa, né? Eu acho que a mesma coisa está acontecendo. Nós estamos brigando pelo direito para voltar para o templo, quando ele está falando o contrário, cara. Exato. E, então, eu creio que a primeira coisa que a gente assumir essa responsabilidade, né? Então, a gente deixar de ser o... Que pena que está falhando tanto, que pena. Estão conseguindo acompanhar, gente? Mesmo com as falhas da internet do Paulo Júnior lá, entender que de fato é o tempo de nós assumirmos nosso papel, em vez de procurar salvação para nós mesmos, fazemos questão de estar no barco nessa hora. Ao contrário, nós precisamos fazer questão de estar no barco. Não criar a hipótese de que a igreja virou um bote, que a gente pode ficar do lado de fora para ser salvo, para se safar. Mas fazer o contrário, estar no barco... Sil, sim, eu queria falar para o povo aí, para o povo ter paciência, não desistir não, que isso aqui... Meu irmão, eu estou disposto a ficar... O povo está agarrado aí, está tudo certo, entendeu? Se só lembrar que uma carta de Paulo levava 3 meses para chegar, que nós vamos esperar alguns segundos. Se você não esquentar a cabeça, Júnior, quando estiver acabando, se a gente tem condição um pouco mais, feche e inicie de novo a live. Eu estou à tua disposição. Porque, sério, deixa eu falar mais uma vez isso aqui, isso é sério. Ou a gente toma esse momento, cara, para ouvir o que de fato tem que ser ouvido, ou a gente não vai ter aprendido nada. Aí é loucura, cara. Passar esse temporal todo, esse monte de morte, essa tragédia econômica, e a igreja não aprender nada, né? Então, vamos aprender. Volta aí. Não amadurecer. Ô, Sil, você sabe assim, o que a gente tem chorado, né? A gente tinha que sair disso um povo menos melindroso. Também. Mais bem resolvido. Menos mimado, né? Pelo amor de Deus. Assim, a gente tinha que... Colocou aqui, o cair da net, uma levantar de Deus. Formas fáceis. O pessoal está falando que o cair da net, uma levantar de Deus. É isso aí. Estão comigo? Estão dispostos a aturar isso aqui, essa queda e volta da internet? Vamos ficar junto. Eu não estou disposto a desistir, não, porque a gente está ouvindo algo muito forte aqui, muito substancial. Assim, Deus tem me dado o prazer de caminhar com esse cara e eu quero repartir com vocês. A ideia é exatamente essa, né? Vamos lá, vamos lutar para a gente conseguir. A minha ideia de estar com essa internet, com essa live com o Júnior, é repartir com os outros que eu tenho recebido, né? A gente está recebendo tanto desse cara. Eu estou falando para a galera aqui, Júnior, que a gente vai lutar, porque eu quero ter a chance de repartir com a galera que eu tenho recebido de você. Então, a gente vai lutar para repartir, que nem que seja truncando. Não, aqui está tudo de boa. Mandei, meu brother. A gente está num ponto hoje que a gente está tendo dificuldade de ter conversa fácil, sendo que a gente tinha que ter facilidade de ter conversa difícil. Sei. Então, assim, nós tínhamos que ter conversas difíceis mais facilmente, né? Com mais facilidade, assim, com mais leveza. É isso, com mais leveza, assim, com menos susceptibilidade. A gente ficou muito melindroso, entendeu? Para tratar assim, das coisas que realmente interessam. Então, esse era um baita do momento, entendeu? Da gente ter uma conversa difícil, como o Paulo teve lá dentro daquele barco. Então, eu acho que está na hora da gente apresentar uma igreja mais bem resolvida. Outra coisa, sabe, se você sabe meu coração, eu sou um cara assim, eu amo, assim, sou romântico, gosto de música romântica, gosto de dança, de coreografia. Eu acho essas coisas todas fantásticas. O nosso ministério cresceu fazendo isso, fazendo arte. Eu amo arte, essas coisas assim.
Só que, assim, a gente está muito preso a um culto bom, entendeu? Sabe aquela coisa É. assim de que. é, é, Aí, o que acontece? Aí vem uma situação como essa, e a gente está percebendo que dá para ser espiritual com coisas assim, bem mais. Com muito mais despojamento, e que a gente podia Mesmo, estar usando a mesmo, nossa mesmo criatividade. com a internet caindo, a gente consegue ter espiritual. Pelo amor de Deus. Então, assim, assim, puxa. Ou seja, meu Deus, a gente podia sair dessa situação com um nível de, de simplicidade, por um lado, e ao mesmo tempo de sofisticação pelo outro, ou seja, deixar toda a nossa sofisticação aonde ela de fato é necessária. Uma simplicidade, uma Júnior, leveza maior. Eu acho que era tempo da igreja. Tem muita é, gente falando, a igreja. Não estou falando de tamanho, mas assim, isso, cada um vai encontrar seu tamanho e sua forma. Mas, no mínimo, a gente é, encontrar mais leveza, para que o espírito possa movimentar a gente, ou seja, você ser mais sensível ao espírito, as nossas comunidades. Né? A gente criou estruturas tão sofisticadas para atender o crente, entendeu? Eu estava é. acabando de ter uma discussão ali agora sobre ministério infantil, né? Quanto que a igreja ia investir para atender as crianças da igreja no culto. Eu entendo isso, não é uma censura. Mas você entende o que eu estou dizendo? Puxa vida, né? A gente podia estar usando toda essa. Né? Então, não justifica algumas coisas que a gente está fazendo para atender quem podia estar gastando a sua energia em atender e não em ser atendido. Então, eu acho que é isso que Jesus estava falando. Existe o mundo vai passando por uma crise de fé, porque existe uma crise de afeto. E essa crise de afeto é porque nós começamos a usar muito da nossa fé, da nossa espiritualidade para garantir o nosso status quo, para garantir o nosso próprio ambiente, para garantir o que a gente gosta, né? Então, assim, não sou um puritano naquela forma dos puritanos, que é tipo de emoção no culto, era até impróprio. Não, eu acho que nós temos que ter coisas. Mas conversando com É. você, eu me emociono, eu choro, eu fico alegre, entendeu? Eu mando uma música para você, quantas vezes a gente troca uma música aí, ou seja, há um É. romantismo. Eu acho que nós temos que conservar isso, né? Mas pode ser mais leve. Eu acho que nós tínhamos que sair dessa situação com uma forma de ser igreja que permitisse que a energia, né, e a criatividade fosse usada num outro terreno, né? Uma outra, numa outra prioridade. É uma coisa que a gente fala muito, Júnior, como você falou, essa leveza da igreja, né? Por exemplo, a gente, uma palavra que você compartilhou com a gente, que eu não esqueço mais, a gente falou algumas vezes, eu repliquei isso também, é a questão do próprio DNA de uma teologia brasileira, né? Uma igreja que nasceu de pequenos grupos, na sua essência, né? Você até cita a questão da igreja congregacional de Petrópolis, Robert Rakes, não é isso? É. Escocês, né? Robert Rakes, que Não, Robert Calley. Robert Calley, que fundou ali a igreja fluminense, né, evangélica fluminense, né? Que é a primeira igreja genuinamente evangélica brasileira, você compartilhou com a gente até. E sou cristão já também há 41 anos, cristão evangélico, né? E me converti na Assembleia de Deus, e depois passei pela Metodista, estou na comunidade. E eu cresci vendo essa realidade, dos pequenos pontos de pregação, que começavam na casa de um irmão. Eu já contei muito minha experiência, minha família foi assim. Minha mãe começou um ponto de pregação no bairro que morávamos lá, estou numa igreja, e assim acontecia. E depois nós fomos fazendo isso tão pesado, cara. Então tem que ser tudo tão artístico, como você falou, eu amo a arte também, tem que ser tudo tão excelente, com tanta qualidade, né? Se a música não foi a melhor música, como você falou, o culto não é bom, o culto hoje não foi bom, que a gente ficou. Meu Deus, a gente precisa aprender alguma coisa nesse momento, Paulo. Entender que a gente não precisa disso. Silvio, assim, nós estamos aqui dois pastores, né? Eu e você, amigo. Eu acho que a gente pode abrir o coração com quem está nos ouvindo aí.
e isso vai ser replicado, outras pessoas vão ouvir num outro. Eu queria abrir o coração junto com você para essas pessoas que estão nos ouvindo. Né? Às vezes a gente vê colegas nossos sofrendo, né? Para ver se o povo fica assim. Uma coisa que tem hora que eu não é, não, você sabe, não é um abrir meu coração em nome de pessoas que às vezes não têm essa oportunidade. Estou querendo fazer um apelo a todo mundo que está nos ouvindo. Abraça lá a sua liderança, né? Respeita o pessoal lá que está lá junto, alivia os seus pastores. Fala assim, pastor, fica tranquilo, nós estamos aqui, né? Ninguém vai fugir. Então, assim, eu acho que ninguém vai pegar o bote salva-vida e te largar aqui nessa latada. Então, eu acho que a gente precisava recuperar esse senso assim de igual nos hospitais, sabe? Assim, eu tô muito sensibilizado. Eu queria que Então, nós, igreja, tivéssemos o espírito que os outros sacerdotes na outra ponta da é, linha estão tendo, os porque é tudo um profetas. sacerdócio. É tudo um Verdade. sacerdócio. Ô, Júnior, só um minutinho, peraí, desculpa. O pessoal falou que o áudio está falhando. Alguém está ouvindo, gente? Estou falando que o áudio está falhando. Se alguém está ouvindo aí, dá um olão. Eu vou ficar te ouvindo a vida inteira, mas queria que os outros ouvissem também. Eu acho que tem hora que o áudio falha, mas ele tá subindo. Então vai, tá. Depois, Mas na hora que sim, o pessoal for ouvir de novo, ele vai vou estar ouvir mais ou tudo. menos Tá. normal. Esse lance dos médicos que você falou, esses sacerdotes, isso aí, cara, esse coração dos caras, bicho. É isso que eu tô falando. Esse é o barco que tu disse. É Os isso. caras não estão se eximindo, cara. Estão lá, cara. Rapaz, assim, meu Deus. O cara tá lá sem ver a mulher, não sei quantos dias, sem ver filho, assumindo risco. Então, assim, é um índice altíssimo de gente que está sendo contaminada e está perdendo a vida. Então, isso é um sacerdócio, né? É. Isso é um sacerdócio. Então, eu acho que é com essa mesma simplicidade. Então, ali não existe entendeu? Não existe aqueles caras ali, o movimento deles, a liturgia deles é o engajamento. É. Entendeu? Você não tem que tocar uma música para que os caras trabalhar, você não tem que. Entendeu o que eu tô dizendo? Você não tem que. Se tocar, vai ajudar. Mas você entendeu, né? Mas eles não estão ali mais por causa do rito. Ou seja, a totalidade do compromisso deles é a responsabilidade, não é o benefício. Entendeu? Não vão. Eles não estão ali porque o hospital está com estrutura melhor. Eles estão ali por causa das pessoas. Por causa das pessoas. Né? Então, assim, eu acho que é aí encontrar, entendeu? Uma igreja que seja sofisticada nos afetos, ritos, e muito basal. É isso aí. A gente acabou, na verdade, como o Paulo Júnior está falando, mais interessado na performance, né? Isso é de tantas vezes, ouviu tantas vezes, e esquecendo nossa vocação de fato. Então, a gente não está com isso aqui, gente, sendo contra a qualidade estética do culto. Pelo amor de Deus, Deus é um Deus de arte, Deus é um Deus de estética, Ele criou coisas lindas. Deus é um Deus, eu estava falando, Deus é um Deus estético, Deus ama a estética, nada contra isso não. Nós só não podemos limitar Deus apenas a isso. Deus é o Deus que criou as belas flores, os pássaros lindos, mas criou a minhoca, criou o verme também. Então ele se revela no grande e no pequeno. E mesmo nessa beleza da natureza, a gente vê que a beleza da natureza ela está na sua intensidade. Né? Sim. É a intensidade da flor, é a intensidade da vida, a vida na sua intensidade. Então você consegue ver beleza numa orquídea que tem um traço lá todo rebuscado, e ao mesmo tempo você vê beleza numa margaridinha mateira lá. Né? Então é esse Deus que vai do frango ao pavão,
Então, mas é o conceito, né? Não é É isso aí. não é a estética propriamente dita. E aí eu acho que a gente foi se apegando, né, a uma estética muito sofisticada e uma afeição muito primária, né? Quase fisiológica. A gente diz que ama porque precisa, porque se não precisasse, não amava. Então, isso é muito primário. Aí a gente é um pavão no rito e uma ameba na relação, né? Sendo que a gente podia ser assim, uma É. ameba no rito e um pavão na relação. Então, eu acho que nós tínhamos que colocar a nossa sofisticação em afetos mais sofisticados, mais trabalhados, mais elaborados, né? mais dinâmicos, uma beleza afetiva, né? Com cores e tal. E naquilo que é o rito, naquilo que é o elementar, se você quisesse explicar a vida na sua simplicidade, você usaria uma ameba, uma minhoca. Então, a minhoca explicaria a vida na sua condição elementar. É o seguinte: comeu, alimentou, defecou, separou, uma coisa vai para a vida, outra coisa dejeto. Então, a minhoca explicaria É. o rito. Amém? E um pavão com as suas asas abertas, suas penas abertas, explicaria nossos afetos. Aí nossos afetos são multicoloridos, são variados, né? São plurais, são sofisticados. Só E que a nós nossa invertemos isso. forma de Só, viver, só que nós invertemos isso, né, cara? invertemos Nós isso. levamos o Invertemos. pavão para o rito e a ameba para os afetos, né? Os Isso que é uma afetos. pena. Então, na hora de explicar nossos afetos, a gente é uma minhoca. Na É. hora de vão. Sendo que a gente podia falar dos nossos amores como quem abre as suas penas coloridas e expressa assim na maior beleza possível. Para mim, falar que eu amo você, eu falaria isso de várias formas, com várias cores, e ótimo. Aí, né? Mas para dizer, explica como é que é a sua relação. Rapaz, nossa relação é simples, a gente se ama, cuida um do outro, e dá tudo É. certo. Entendeu? Um pão com mortandela resolveria o nosso almoço. Eu lembro daquele papo que você teve com a gente, do grupo de pastores que se encontram aqui, né? Que a gente pensou o grupo que você tem acompanhado, a gente tem mentoreado a gente aqui, do grupo de pastoreio mútuo, e na época a gente pensou em ter algum livro para servir de base, não esqueço mais do papo que você teve uma vez. Cara, podia ser o Pequeno Príncipe. Importante, nada contra o Pequeno Príncipe, que é maravilhoso, vamos também, né? Mas podia ser o Pequeno Príncipe. O que importa não é o livro, se é um tratado teológico, se é encíclica papal, se é um livro Meu pé de laranja lima, você lembra do meu pé de laranja lima? se é um gibi da Turma da Mônica, o negócio é estar junto. O estar junto é que importa. Eu acho que isso que nós esquecemos, Júnior. E aí eu penso que se a gente não aproveitar esse momento para relembrar disso, a gente vai perder o tempo, cara. Perder o time. Ó, isso não é Vai passar aí nostálgico. sem aprender. E quando a gente está falando de Isso aí. Tem relembrar, nada a ver com não é nostalgia, isso aí. nostalgia. Porque Isso aí. foi muito bom você ter falado isso, Sil, porque essa é a exortação de Jesus à igreja de Éfeso. Lembra. Lembra de onde foi que você se desviou disso. Lembra onde foi que as suas afeições deixaram de ser sua prioridade e seus ritos e a sua estrutura e a sua organização e o seu zelo doutrinário passou a ser sua prioridade. Então, tá vendo? Isso tá vendo? Então, aquela igreja de Éfeso, ela era o pavão na organização, na ilha, no curso de formação de líderes. Então, assim, né? Ela sabia se autodefinir de maneira sofisticadíssima. É. E, no entanto, tinha virado uma ameba afetiva. E Jesus fala, não, lembra onde foi que você trocou isso, né? E eu acho que a sua palavra, eu quero assim, porque às vezes a gente fica a lembrar, não, mas agora é a palavra de Jesus, então vamos aproveitar ela. Lembra, mas não lembrar como uma melancolia, né? Não é aquela lembrança de quem saiu do Egito. Eu sei. Aquela melancolia, sabe aquela coisa de casal mal resolvido? Lembra o tanto que era bom? Que era Ficar lá bom. olhando fotos antigas? Não. É lembrar no sentido de referência para frente, né? Assim, voltar os olhos para onde a gente nunca tinha que ter tirado os olhos de lá. Ou seja,
Qual é a Isso minha aí. baliza, né? Qual é a nossa referência de igreja? Então, eu queria te encorajar, e como você me encoraja, a gente ter essa ousadia da nossa juventude. Hoje foi até legal. Eu recebi um momento que até vou. Nós já voltar ao Paulo Júnior. Gente, deve estar quase acabando já, tem 50 minutos de live. A gente pode continuar mais uma hora depois, gente? Vocês acham? Quem está assistindo aí, está muito picotado, e o papo está começando a dar vazão agora, é provável que a gente continue uma hora depois a live, tá bom? Assim que o Júnior voltar, eu vou propor isso aqui, acho que está me ouvindo já aí, e a gente vai tentar ficar um pouco mais, que não deu para a gente se completar aqui não, certo? Quem disser que está ok, se ficar pouca gente, a gente fica com quem ficar. Ninguém é obrigado a ficar, não. Mas, viu, eu tô falando com o pessoal, como está muito picotado, tem 50 minutos já. Quando der 55, eu vou fechar e abrir outra live, tá bom? Acho que se puder continuar um pouco mais, se não puder também, eu Pode seguro o ser. povo aqui. Porque tá picotando demais, né, cara? A gente tá precisando pegar esse momento final, você quer falar pra galera mais jovem. Cara, meu coração tá ardendo muito por isso. Aquilo que a gente falou várias vezes no nosso papo, Júnior, né? Tá me ouvindo, eu sei. O que várias vezes falamos nos nossos papos, dessa transição geracional, de poder alcançar os mais jovens, né? É um tempo de levantar novos pastores, que entendam o que é o chamado ministerial, que entendam o que é chamado pastoral de verdade, gente que não pensa no ministério como emprego, para ter sustento, gente que pensa no ministério como vocação mesmo. Então é hora de começar a chamar esse povo de volta. E aí, se eu puder aproveitar esse segundo momento agora, Júnior, daqui a pouco vou travar para começar outra live, cara, eu não sei, eu não sei se é uma impressão minha apenas, mas talvez seja um bom momento de trazer uma palavra específica para essa galera mais jovem. Compartilhar um pouco do teu coração nesse sentido, do que a gente pode fazer para que uma nova geração de líderes se levante. Talvez esse seja o momento de Deus forjar novos líderes, líderes que vão entender a vocação, líderes que vão entender que precisam, de fato, exercer o ministério cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito, né? Então a gente vai dar uma pausa aqui e volta daqui a pouco, tá bom? Não sai daí não, permanece aí na internet, a gente vai desligar e ligar logo em seguida, tá bom? Vai um pouquinho só, por favor, não saia daí, tá bom, meu irmão? Estamos continuando o bate-papo aqui com o Paulo Júnior. Você que estava na live anterior, volta. Tá? A gente completou e voltou para o segundo tempo aqui, para o segundo time, para continuarmos conversando sobre esse momento da pandemia, sobre o que Deus está nos ensinando, o que Deus está nos trazendo de ensinamento. Vamos chegando aí. Bem-vindo a pastora Ellen, minha querida Vanessa. Vanessa, vamos tentar marcar uma live sexta-feira e você toparia? Hein, Van? Responde aí para a gente falar um pouco mais da área da saúde agora. Marcinho, meu amigo pastor Márcio, que bom ter você aqui. Estava desde o começo, Márcio? Ouviu o começo do bate-papo? Tem tudo a ver contigo. Doutora Ana Cláudia, fala Maicão, Elô, Tielô. Van, responde para mim, Van, se a gente pode sexta-feira ter um bate-papo e você trabalhando na questão da saúde, né? Esse momento, a perspectiva de uma médica nesse momento aí da pandemia. Tá bom? Então, sexta-feira, 21 horas, tá, Van? Por mim tá fechado já. Isso aí, Marcinho, que bom. Então, gente, eu vou esperar o Paulo Júnior reaparecer aí. O que ele estava falando agora no final, até chegou o homem aqui. O que ele estava falando estava falando muito dessa questão da gente poder alcançar os mais jovens, esse entendimento, né? Porque é um momento, eu tenho orado muito acerca disso, Júnior, estava falando sobre esse momento aqui. Eu e você tivemos alguns papos muito, muito fortes sobre isso, né? E eu quero testificar isso aqui. Eu acho que uma das grandes... Um dia meu filho falou assim, pai, caramba, você já parou para pensar quanta coisa tua vai ficar gravada, que os outros vão poder ver depois, né? Eu fico pensando, cara, tanta coisa de líderes na fé que eu tive, quando eu penso nisso, sabe, assim, eu já contei algumas vezes, Júnior, quando eu fiz seminário teológico, eu era muito jovem, tinha 19 anos, e alguns já ouviram falar isso aqui, e eu, no auge dos 19, eu comecei a pregar muito cedo, sabe, com 13 anos, né, e na Assembleia de Deus, quem prega com 13 anos vira quase que pastor, então eu achava que era alguém já com 13, 14 anos, viajar para pregar, e aos 18 anos eu fazia o seminário teológico, lá no Rio de Janeiro, em São Francisco Xavier, no Instituto Bíblico Pentecostal, e o diretor do seminário, o Dr. Lawrence Olson, não sei se você conheceu ele, um sueco, americano-sueco, que era um historiador de muita estrutura, um cara envolvido na radiofonia também, era um homem cheio de história, cara. E eu, quantas vezes, Júnior, eu lembro isso agora aqui com lágrima mesmo, porque eu passava pelo corredor do seminário, e o Dr. Lawrence estava, eu gostava de chamar Dr. Lourenço, né? Lourenço. Ele estava sentado e alguns jovens paravam para conversar com ele e falavam, pô, fica ouvindo esse velho aí, cara, os caras não tem o que pensar, não. Cara, isso já me doeu tanto no coração, Júnior. Porque eu falei, caramba, eu tive chance, do lado de um cara que entendia tudo de grego e hebraico,
que era entendia tudo de antropologia, entendia muito de arqueologia, e eu joguei fora para minha arrogância, né? Então eu ouvi você, cara, eu falo isso com todo temor e tremor, mas você nem um medo também, que você é um cara maduro para ouvir isso. A gente tem que ser maduro para saber ouvir elogio e entregar para Deus, né? Andar contigo é uma coisa muito preciosa para minha vida, e só que eu não sou mais um menino também, né? Eu quero muito que os mais jovens ouçam isso e acordem, que esse momento nos ensine os jovens. Quando Paulo fala assim, quem almeja episcopado, excelente coisa almeja, e viu hoje a quantidade de jovens que desistiu do pastoreio, ou porque viram o pastoreio como profissão, ou porque estão frustrados por entender equivocadamente que é ser um pastor. E essa geração precisa de pastores que vão apacentar rebanhos de 20, 30, 40, 50, 60 pessoas, pouco importa, mas que vão aprender a estar na embarcação nessa hora. Meu irmão, longe de mim querer direcionar o que você vai dizer, pelo amor de Deus, né? Mas vamos falar um pouco para esses jovens aí, cara, para essa vocação, para esse momento de ser Cristo dentro do barco, né? Ser o Paulo que vai dizer, ninguém vai pro bote, vamos ficar aqui dentro do barco. Eu creio que a melhor maneira de nós falarmos aos jovens também, ô Silvio, é a gente, como Jesus fala de lembra, né? Eu acho que nós para falar aos jovens, talvez a melhor maneira de falar para eles é ser para eles uma boa lembrança. Então, por exemplo, quando você olha lá para aquele velho e fala assim, puxa, eu perdi e tal, no fundo, você não perdeu, porque ele se tornou para você, no mínimo, uma boa lembrança. Porque você viu o vigor dele, porque aquele velho lá, com tudo aquilo também, ele podia estar sentado na sala dele lá, lendo um bom livro, e não está naquele lugar. Então, lembra dele agora e aprende a principal lição dele. Que é, mesmo que algum jovem mais estúpido passe perto de você e não fica lá para prestar atenção, você está ali, com aquela disposição, com aquele vigor. Eu acho que essa é a nossa melhor mensagem para o jovem. Porque talvez um dia esse jovem, nós não vamos estar aqui para ver, como o velho não está aqui para te ver, e talvez ele vai ser a sua melhor lembrança. Amém? Amém. Ele não está aqui para ver você, mas ele, no fundo, ele te salvou da sua estupidez, quando ele não se rendeu a ela. Entendeu? Quando ele ficou ali, com aquela vontade, com aquele vigor. Então, independente, eu acho que, vamos falar aos nossos jovens, vamos, então, que toda hora que eles passar por nós, eles nos vejam com esse entusiasmo. E se eles parar para prestar atenção ou não, eles vão ver o nosso engajamento, a nossa motivação, a nossa alegria. Então, agora é a hora de nós sermos os primeiros a mostrar que nós não estamos agarrados, aí, nós não estamos pendurados, nós não estamos aqui para fazer bem feito o que nós sempre fizemos. Nós estamos aqui para ir em busca do novo, nós estamos aqui desapegados, nós não estamos aqui para defender patrimônio, nós não estamos aqui para garantir o nosso futuro através das estruturas que a gente ajudou a criar. E quem sabe um dia eu e você não vamos estar aqui e nós oferecemos essa imagem. Talvez eles nem vão saber o que nós estamos falando aqui. Mas eles vão ver esse esforço, eles vão se lembrar, falar, pá, aqueles dois velhos lá, batendo aquele papo animado, entendeu? É isso, eu acho que é o nosso espírito, e eu queria deixar isso para os nossos jovens. Não é o que a gente faz, no fundo, é o espírito com que a gente faz. Quando Jesus se despede dos seus discípulos, ele deixa, sabe o que eu estou deixando para vocês? É o meu espírito. Porque é isso que verifica, no fim, por melhor que seja a nossa teologia, se ela não representar o nosso espírito, ela vai matar essa molecada. Então, que os nossos jovens agora vejam, e olhem nos nossos olhos aqui. Então, queremos deixar uma mensagem para os nossos jovens? Então, está aqui a mensagem. Eu e você, que o trem cai, a gente volta às 10 horas da noite, um chorando para o outro aqui, entendeu? Com os nossos corações totalmente entregues e querendo ver a coisa acontecer, e incomodado, fazendo perguntas. Então, que os nossos jovens possam ver isso e se lembrar. Eu acho que é isso que Jesus estava falando. Lembra? E eu até ia te contando que hoje, assim... Foi que foi com alguém mais cedo. Meu pai está com Parkinson, né? E meu pai, ele fez teologia no primeiro ano de casamento dele. E ele deixou teologia porque minha mãe ficou grávida de mim. Ela teve que voltar para Uberlândia.
E aí ele voltou para cuidar de mim, nunca mais voltou para o seminário. Então acho que eu também estou meio que pagando a conta que meu pai abriu e não fechou. A sistêmica E ele explica sempre aí. gostou de escrever, fazer estudo bíblico e tal. E hoje eu tive a grata alegria. Minha mãe estava fazendo uma faxina lá nas coisas dele, ia jogar um punhado de coisa fora. Meu irmão viu aquilo e falou: não, isso aqui, quem vai curtir isso aqui é o Júnior. Então meu irmão empacotou tudo e mandou para mim. E lá, misturado com os escritos do meu pai, tem também alguns escritos meus, coisas que eu fiz quando a igreja estava começando e tudo mais. Mas junto de tudo, estava uma carta que eu escrevi para o conselho da minha igreja, quando o pastor, que era o presidente do conselho, pediu que eu renunciasse ao cargo de presbítero que eu tinha acabado de ser eleito. Eu tinha acabado de ser eleito como presbítero. Meu pai tinha sido o presbítero mais votado, eu fui o segundo presbítero mais votado depois do meu pai. Eu estava para fazer 30 anos e o pastor que assumiu, menos de um ano que ele tinha assumido, ele reuniu o conselho e pediu muito parecida com nisso. Eu acho o que seria uma atitude correta? Eu peguei e fiz uma carta aberta, eu nem pedi, eu não pedi o afastamento, não fiz nada, eu mandei uma carta aberta ao conselho e à Assembleia da Igreja, uma carta aberta colocando a minha função à disposição, que eu queria continuar servindo, eu entendia que Deus me colocou ali, mas se aquilo não era, se não havia testificação, então, enfim. Eu recebi hoje esse negócio aqui, rapaz, com a minha assinatura lá, assim, entendeu? De 32 anos atrás, eu com 30 anos, Ô, recém-casado. Júnior, me perdoa, está me ouvindo bem você? Eu estou ouvindo você bem. Repete essa parte da carta que você fez, que essa parte perdeu um pouquinho. Nem eu entendi bem, nem o pessoal. Isso, Você foi, o isso, pessoal, eu fiz uma carta. um ano depois de ser feito presbítero, os caras pediram para você renunciar. Você fez uma carta aberta, continua Aí daí o diante. pastor, eu tinha acabado de ser eleito, assumi um pastor da igreja. Ele era muito assim, ortodoxo, né? E aí, assim que ele assumiu, ele pediu para mim. Ele falou que nós dois não podíamos ficar no mesmo conselho, então ele pediu que eu renunciasse. E era um dilema. Tá parecendo com as histórias atuais aí que tá vendo no Brasil, né? Exatamente. Aí como é que você honra uma pessoa e ao mesmo tempo não concorda? E na época, o que eu fiz? Eu fiz uma carta aberta ao conselho. Dirigido ao conselho, mas aberta à Assembleia. Então, tipo assim, Certo. E coloquei minha vida à disposição. Uma carta aberta. Para mim, quem diz que eu devo continuar ou não, o instrumento de Deus para dizer que eu devo continuar ou não, são as pessoas a quem eu sirvo e o conselho no qual eu estou inserido. Né? Mas se eu estou te contando isso, casado, o Paulo Neto ia fazer um ano. Entendeu? O Paulo Neto ia fazer um ano. Então, assim, minha vida, assim, né? Rapaz, olhar para isso hoje e ver que meu ânimo nunca arrefeceu, minha alegria, meu entusiasmo, eu ler o que eu escrevi, rapaz, é como se eu estivesse diante de mim mesmo, me dando uma maior injeção de encorajamento. Então, acho que é isso que Jesus estava falando. Entendeu, Silvio? É isso que Jesus está falando para mim, para você e para os nossos jovens. Se os nossos jovens não tiverem marcos de memória, entendeu? Se não tiver muito claro na vida deles, entendeu? Onde foi que eles viram Deus? Entendeu? Onde foi que Deus falou com eles? Entendeu? Se não tiver assim, aquela coisa que eu estou aqui porque Deus falou comigo, eu estou obedecendo um chamado. Não foi carne nem sangue. Então, tem hora que eu acho que falta essa, entendeu?
essa luz na nossa juventude. Às vezes o cara está envolvido com o ministério, porque ele está querendo ser reconhecido, porque ele quer pregar para não sei quantas mil pessoas. Naquela época, rapaz, eu não queria saber se tinha 10 ou se tinha 10 mil. Não, pai, que conversa é essa? Entendeu? Eu queria entregar, como eu quero até hoje, você sabe. Então, entendeu? Se falar para mim que eu vou viajar 2 dias para chegar lá e encontrar 3 pessoas, vai ser o mesmo entusiasmo que encontrar 3 mil. É a água que está correndo, é a alegria de poder entregar. E eu sei que esse também é o seu coração, então acho que é isso que a gente tem que ficar aqui lembrando. E os nossos filhos têm que ver isso. É isso aí. Se eu tiver que falar alguma coisa para os nossos jovens, é isso, sabe? Assim, você lembra onde foi que você ouviu a voz de Deus segredando no seu coração? Onde você percebeu Deus na sua mais profunda intimidade e naquele dia você entendeu que não era homem, que não era uma estrutura, que não era uma instituição, que era o seu pai te entregando uma responsabilidade e que você se sentiu a pessoa mais privilegiada do mundo, mais honrada do mundo, porque mesmo com a sua fragilidade, mesmo com a sua juventude, com a sua inexperiência, puxa vida, eu estava com 30 anos, não sabia nada de casamento, eu estava morrendo de medo de se eu ia dar conta de criar meu filho. Minha vontade era de largar, às vezes, tudo aquilo, ia tocar meu escritório de engenharia. Eu estava com o escritório de engenharia começando, ou seja, entendeu? O meu Covid-19 estava todo em cima de mim. Eu não estava precisando de nenhuma pandemia, eu era a pandemia. E hoje, lendo aquilo, Falhou. Tem que ter coração forte, né, gente? Tem que ter coração forte. Suportar isso aí. Estamos ouvindo Deus purinho falando conosco, gente. Nós estamos diante de uma epístola, uma carta paulina. É assim que eu me sinto aqui. Você sente também assim? Diante de uma carta paulina? então, hoje, lendo tudo aquilo, aquela carta, eu pude lembrar, assim, com muita alegria, e não que eu tivesse me esquecido, porque às vezes a gente acha que... eu pude lembrar, entendeu? Assim, o que é que move meu coração. E é isso que eu quero deixar para os nossos filhos, eu quero deixar para o meu filho. Isso aí, cara. Eu estou doido para encontrar meu filho, para mostrar a carta para ele. Maravilhoso. E poder dizer para ele aqui, ó, lê essa carta aqui e veja que eu não mudei. Amém. Entendeu? Então, e hoje você está lembrando de um homem que morreu. E mesmo que você às vezes se culpe de não ter parado lá para ouvi-lo, talvez ele seja ainda a sua melhor lembrança. Sem dúvida, cara, porque eu lembro muito dele. Porque, tempos em tempos eu lembro. porque ele não desistiu. Ele não desistiu. Tá difícil, gente. Essa semana, 2 jovens quiseram conversar comigo. Eu estava meio nessa dor, né, de tudo que está acontecendo, e 2 jovens quiseram conversar comigo, 2 jovens que não congregam mais aqui na SEM, né? Um está em outra igreja e o outro está chegando agora do Brasil, e vieram conversar comigo para abrir o coração das crises deles. Beijo, pastor Sérgio Elias, trabalhei nosso amigo Sérgio Elias, e outro mestre meu. E aí, cara, na conversa, eles falando da angústia, eu falando para eles sobre vocação, né? E um deles perguntou assim, me explica uma coisa, um deles é filho de pastor, né? O que você fez para, já está com mais de 26 anos de ministério pastoral e desde os 3 anos envolvido, para não perder o foco, para não se perder com tanta decepção? Eu falei, uma coisa eu entendi. O que me faz estar aqui é a minha miserabilidade. É a consciência de como eu sou um miserável pecador e um mendigo de espírito, um pobre de espírito. A consciência que não mereço nada. A consciência foi apenas graça que me alcançou. Essa consciência me mantém tanto, cara. Eu falei, não tem por que parar. E outra coisa, não dá. Não é questão assim que eu não quero parar. Eu não consigo. Está na essência, queima adentro. É isso mesmo.
e é o que a palavra de Deus fala, né? O salmista, no princípio da nossa conversa, como que a liturgia foi ficando no lugar Falhou das muito. relações. Como que a liturgia foi ficando no lugar? Porque falhou um pouquinho. Como que a liturgia foi ficando no lugar das salmista... relações? Eu vou voltar daqui a pouco com o Paulo Júnior. Então, ele está falando, voltando ao começo do nosso bate-papo, explicando aquela questão que a liturgia passou a valer mais que os afetos, né? Ele fez aquela ilustração até que a liturgia muitas vezes parece um pavão, lindo demais, enquanto os afetos são como uma ameba. Nós deveríamos ter afetos de pavão e liturgias amebais. Então nós devíamos ser lindos no afeto, de multiforme manifestação afetuosa e mais simples no... Estou recuperando o que você falou aí, que você lembrando que você falou, a gente é um pavão da liturgia e uma ameba no afeto, né? Nós trocamos isso. E aí, como é que ela foi ficando? Aí o salmista, ele fala assim, como é que eu vou expressar minha gratidão para Deus? Aí ele não fala em cantar um hino, ele não fala em fazer uma oferta. Como é que ele vai expressar gratidão? Ele fala assim, vou renovar meus votos. Então eu queria deixar isso para os jovens. Você quer falar da sua gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito? Honra a palavra que você empenhou com Ele e com as pessoas. Não retroceda. Porque o que entristece a Deus não é uma música mal cantada. O que entristece a Deus não é um dinheiro menos do que eu podia ter dado. O que entristece a Deus não é um sermão mal pregado. O que entristece a Deus são aqueles que retrocedem. Tem nada. Eu acho que não tem nada que entristece mais o coração de um pai do que ver um filho retroceder. Mais do que, às vezes, ver um filho com problema. Você vê um filho com problema, você quer. Mas você vê um filho assim recusar a relação, retroceder, negar a vida. Então, a gente quer falar de gratidão, a igreja quer glorificar a Deus. Então vamos renovar nossos votos. Amém. Vamos sustentar a palavra que nós empenhamos um com o outro, com Deus e com as pessoas. Então, eu quero deixar esse testemunho, quero te encorajar, meu irmão. Sim. Sim, que a gente consiga continuar encorajando um ao outro. Amém. Ao vigor, ao ânimo, Amém, meu amigo. à disposição, à esperança. Então, que ficar triste, a gente sente e chora, mas não lamenta, não reclama, nem retrocede. Murmura. Então, se for o caso, na hora que você ficar triste, eu e você, se eu ficar triste, a gente sente e chora. Isso. E depois de terminar de chorar, a gente levanta e garra. É isso aí. Entendeu? Mas não lamenta, não fica ali, sabe assim, ruminando nossos ressentimentos, nossas insatisfações, ficar ali ruminando que não fomos reconhecidos, ou porque, entendeu? A gente tocou e ninguém dançou. Então, assim, porque isso vai acontecer? Fizeram isso com Jesus. Fizeram isso com Jesus. Então, assim, nós não somos melhor que o nosso mestre e nada disso fez ele retroceder. Eu acho, Paulo, quando você está falando a questão, voltando à analogia, eu acho interessante do pavão e da ameba, gostei disso para a gente pensar um pouco mais. Na verdade, assim, da mesma forma que a liturgia virou um pavão e os afetos uma ameba, parece que a necessidade, a teologia muito explicativa virou um pavão e a determinação de seguir o Cristo virou uma ameba também. Há uma teologia muito bem elaborada, então alguns jovens falam, eu desisti porque eu não consigo entender. Eu já falei para alguns jovens, cara, assim, muita coisa eu não entendo. E muita coisa eu tenho dificuldade de aceitar facilmente com a minha carne. Por exemplo, para mim, inferno é uma coisa que para minha mente fica confusa.
Como é que eu vou entender que Jonas ficou dentro de um peixe e ficou 3 dias vivo, cara? Para o meu raciocínio lógico, entende o que eu estou falando? Só que a Claro. minha determinação de seguir o Senhor não pode estar presa a essas questões teológicas. Então, houve a necessidade de explicar tudo, por exemplo, que a gente chama de teologia liberal, de ter que acabar com os paradigmas, tudo tem que ficar muito claro, tudo tem que ficar muito linear. Eu acho que também é muito desse século que passou, o século XX, que veio trazendo a proposta de linearidade, né? De tudo ser linear e de tudo ser estético e simétrico. Tudo tem que ser simétrico e perfeito. A vida não é simétrica, cara. Não. É Sabe, assimétrico. e sabe, Sil, assim, às vezes tem uma ironia. Você sabe, isso não é uma ironia. Mas às vezes alguns jovens. Que autor você anda lendo? Voltou a falhar aqui. Fala João, Mateus, Marcos, Paulo, Isaías. Porque, rapaz, assim, tem hora que. Gente, só vou abrir o comentário para explicar para vocês que eu desativei os comentários para tentar ver se melhora a qualidade, tá? Então a gente vai ficar um pouco sem comentários aqui mais um pouco, tá legal? O Paulo Júnior, você vai entrar daqui a pouco aí, vai voltar, o Paulo Júnior está voltando. Cara, vai ficar salvo, quem está perguntando lá, eu vou tirar os comentários aqui, a live fica salva Tem hora, por a exemplo, a live fica salva no YouTube, tá, gente? Fica tranquilo. Só um minutinho para explicar ao pessoal que tem está hora ouvindo. que alguns jovens nossos, em vez de correr o risco de ler a Bíblia e interpretar mal, falar alguma bobagem, eles preferem ler quem já interpretou e fez sucesso. Porque aí, pelo menos, ele vai repetir o pensamento de quem já foi aprovado e ele não corre o risco de falar alguma besteira, né? E aí tem muita gente hoje que tem mais afinidade com o teólogo do que com a palavra de Deus, com a Bíblia. É isso aí. Então, assim. É uma teologia muito. Porque a Bíblia vai dar para a gente essa determinação que você falou, cara, que são experiências. Júnior, isso não a gente não está lutando pela Deus da revelação, nem de leitura, nem de teologia. A teologia é muito extremamente importante para a nossa fé, pelo amor de Deus. Eu estou falando com um cara que é. Um cara que é um reformado, você é um reformado, eu sou um leitor que gosta muito de ler, leitor voraz. Amo leitura, eu amo ler um pouco de cada coisa, filosofia, psicologia, teologia, e amo teologia, amo os teólogos, porém, é verdade, há uma galera jovem hoje, cara, que o tempo inteiro quer saber isso aí, qual autor, qual tema, e não está gastando tempo na simples leitura da Bíblia, e no impacto que ela causa em nós, das experiências que nós vivemos, Júnior, que não tem como explicar, cara. Eu me lembro bem, quando eu estava no começo lá, e 16 anos de idade, doido para pregar e ensinar. E aí a gente estava numa reunião de jovens, e acaba que eu me converti, meu pai era conselheiro da mocidade, e eu era o mais jovem, eu tinha 15, 16 anos, e eu pedi para ser aceito na reunião dos jovens, que era tudo mais de 18, tudo universitário, era tudo cabeça, os caras da BU. E um dia eu fui fazer um estudo bíblico num grupo só universitário, só papo cabeça lá. E eu fui fazer um estudo bíblico, eu caí na besteira de querer falar sobre o cristão sendo exemplo de cuidado. Agora você vê, naquela época, eu tinha lá 16 anos de idade, isso tem 40 e tantos anos, né? 44 anos, 46 anos, puxa. E aí eu querendo falar sobre a responsabilidade do cristão com o meio ambiente, com o cuidado, com a higiene. Aí eu fui ler um texto lá do Velho Testamento, como é que o povo judeu tinha que fazer com os lençóis, com as roupas lá, por conta da poluição noturna. Só que quando eu li o texto, eu li poluição noturna. Então, eu fui falar assim... Repete, o texto passou poluição então, noturna. Quando você leu, repete aí. Bom, quando eu fui ler, eu li poluição noturna. Então, eu fui falar lá do que eu tinha que fazer com as fezes, com a sujeira, com a coisa lá. Como exemplo de higiene, de trato. E, no entanto, Deus estava falando tá preocupado, coisa totalmente diferente. Meu Deus do céu! E aí eu no maior embalo lá, falando sobre como é que... Porque lá poluição fala que noturna.
Aí eu Tá falando sobre certo. cuidado com o meio ambiente naquela época, pois tem 46 anos. Né? E o povo me amando, cara. Porque o que eles estavam recebendo? Estavam recebendo meu espírito, É isso meu aí. esforço, eu pagando o maior mico lá. Depois, o irmão, muito jeitoso, depois que eu terminei aquela mensagem, que eu estava achando que eu estava assim, Abafando. abafando, o irmão me abraçou e falou: irmão, deixa eu te falar aqui, não é poluição noturna, é poluição noturna. Pô, aí eu, entendeu? Aí eu. Né? Mas eu estou te contando isso porque, às vezes, né, e o pessoal às vezes até implica comigo, porque às vezes eu prefiro ver um pregador jovem cometendo um punhado de erros lá na teologia, entendendo uma palavra às vezes toda atrapalhada. Por quê? Porque eu estou vendo o esforço de superação dele. Como é que ele está vencendo os medos, como é que ele está vencendo a timidez dele, como é que ele está vencendo o seu pior inimigo. Ele está ali, muitas vezes, pagando um mico por amor das pessoas. Então, rapaz, eu sei o que é essa superação, né? É. E aí, no entanto, às vezes, aí eu vejo um outro que foi lá e preparou uma mensagem toda Empavona. certinha, e pá, e arrumadinha, e entregou aquilo assim de uma forma exemplar, mas totalmente resguardado, né? Totalmente assim, protegido, blindado. Então, pô, eu quero ouvir aquele sermão mal feito. Às vezes, é isso que eu falo, não estou fazendo apologia do Lógico. Ah, não. desarrumado, Lógico. Deixa eu te mas eu contar uma estou história. fazendo apologia da superação. Isso aí. Deixa eu contar uma história. O Sérgio Elias, que entrou há pouco tempo aí, lembra do Sérgio Elias também, lá de Canérics, né? Lembro. Ele conta uma história que eu acho fantástica. Ele fala que, eu não lembro quem foi a pessoa que contou para ele, que é um fato, como dizia outro, um fato venéreo, um fato verídico. Né? Diz que um pastor, muito simples, pregou o evangelho na igreja, aí começou um cara que era um professor de filosofia da faculdade da cidade lá. Começou na igreja, um cara não crente, dizia cético, né? O aluno convidou, ele foi, e gostou, e foi alguns domingos seguidos, onde ele perguntou, o pastor perguntou, quem é esse irmão, esse senhor que tem vindo sempre na igreja pequena, né? Aí seu professor falou de tal, da faculdade federal, que ele é mesmo professor de filosofia, cara. Aí na semana seguinte, o cara começou a botar Platão, Aristóteles na pregação, começou a filosofar direto, e aí o cara foi um domingo, foi dois domingos, depois não foi mais. Aí o cara sumiu, ele ficou preocupado, perguntou àquele rapaz, que houve com o professor, eu tenho um telefone, disse que é legal, ele pediu o telefone do professor, ligou pro professor, o pastor ligou, falou, poxa, você está vindo na minha igreja, aqui é o pastor falando, pastor, tudo bem, o senhor veio alguns domingos aqui, de repente o senhor sumiu. Ele falou, pastor, vou ser bem sincero com o senhor, eu não sou cristão, não tenho religião, eu fui a primeira vez na sua igreja, fiquei muito impactado quando comecei a ouvir do evangelho. Era algo novo, nunca tinha ouvido aquilo, e que me marcou muito. Mas quando você começou a falar de filosofia, é o que eu entendo, aí perdeu a graça. Você entende? Às vezes quer botar um pavão tão bonito, cara, e a merda se perde. Mas cara, então assim, que esses jovens entendam isso, que é vida, né? É vida. Tem que exalar a vida, cara. É espírito. Então, Espírito. e aí a gente precisa resgatar isso, os nossos jovens, né, entender. Você vê que isso foi afetando todas as áreas da vida, né, Silvio? Então, o medo de casar mais cedo, né, o medo de não ter um emprego que paga bem. Então, esses medos, né, eles estão permeando a vida da igreja. E aí, agora, voltando, né, o que deu origem à nossa conversa aqui, essa pandemia, ela é quase que a soma de todos os medos, né? Ela veio mostrar que não há couraça, né? não há estrutura protetora, né? Então, nossos cultos não nos protegeram, as estruturas empresariais não protegeram, a ciência não protegeu, a força laboral não protegeu, né? Então, ou seja, entrou, né? Permeou tudo e mostrou que é permeável, que a vida é permeável, que não adianta trancar a porta, né? Que é poroso, a parede é porosa. Então, a vida é cheia de porosidades. Então, e aí agora é o espírito, né? Então, para vencer tudo isso, é o espírito, é a entrega, né? É o espírito daquele professor lá nos corredores do seminário, entregando ali, como quem está com aquela sensação que está entregando a última coisa, que
E ele não está com medo de amanhã, ele está com certeza de hoje. Né? Ele não tem medo de estar vivo amanhã, ele tem certeza que está vivo hoje. Então ele quer fazer a entrega dele hoje. E assim, no nosso primeiro papo que a gente teve no começo do mês, a gente tocou nesse ponto, inclusive, né, que uma das questões mais graves dessa pandemia, além da letalidade, que está até maior do que nós pensávamos, não tão grande quanto outras, era que ela afetou o sistema todo, né? E provou a nossa vulnerabilidade, nossa fragilidade. E que nós achávamos que nos protegia, não nos protege. E um papo que eu tive aqui com o Sérgio Elias, a gente falou muito sobre o conceito escatológico, da ideia de que todas essas pandemias, as guerras mundiais, catástrofes naturais que aconteceram, nos fazem olhar um pouco para o fim, né? Eu acho que outra virtude é essa, é voltar a lembrar que nós precisamos sair desse evangelho humanista. Veja bem, temos que ser humanos, que quanto mais espiritual somos, mais humanos somos, mas não humanistas, adoecidos, como se tudo se resumisse a essa terra aqui. Se nós não tivermos saudade do céu, cara, não tivemos saudade da eternidade, não tivemos vontade de chamar os irmãos de volta para casa, falar, papai não está mais magoado, pode voltar para casa, papai está voltando e vai botar a mesa para a gente. Se isso não voltasse a urgência nossa, aí aconteceu o quê? Nós criamos um modelo, uma fé evangélica, muito para nós mesmos, como você falou no começo, e a gente acabou fazendo tudo para entreter o povo aqui dentro, as crianças, né? Enquanto o povo está morrendo lá fora. Então eu gostaria que nós, nesse momento final, pensássemos sobre isso, o que nós podemos fazer de fato como igreja, Júnior, para nesse momento, você já falou muita coisa, que é ser para eles a lembrança, né? Entendi, ser para eles a lembrança. E eu quero conclamar a nossa juventude, está me ouvindo aqui agora, nós precisamos voltar a olhar para as coisas eternas. Essa fé humanista não deu certo. Essa fé humanista foi um subproduto desse século XX e deu para nós a ilusão de que nós nos bastávamos. E, então, como você falou, é resultado, é competência, é conseguir meu emprego, para comprar minha casa, para ter recurso. Se eu vou plantar uma igreja, não planto mais o abro a igreja, eu tenho que ter garantia que fazer uma caixa bem grande, como você sempre fala, para encher de gente, e ter muita competência para encher de mais gente ainda. Isso provou que não funcionou. Porque tudo entrou em colapso e o que restou foram as relações. Né? Nesse sentido, Sil, eu creio que a gente falou de várias palavras, né? Sensibilidade, responsabilidade, memória. Então, no aspecto que você está falando, eu creio que a palavra que vem no meu coração é intensidade. Conclamar nossa juventude a intensidade. Porque nós estamos vivendo uma situação de muita... ela é muito extensa, mas... Correto. Então, a gente está procurando uma longevidade em vez de procurar a vida. Então, parece que o jovem hoje está se contentando em existir e não em viver. Então, que a gente possa entender a vida na sua intensidade, na sua plenitude. Né? Então, que a gente possa ser pessoas mais completas, mais inteiras. Então, quando eu mexia lá com a agricultura, quando você pegava uma semente, geralmente ela vinha acompanhada de um certificado de germinação. Ou seja, o seu grau de fecundidade. Então, você não queria uma semente xoxa. Então, não adianta, né, um grão xoxo, ou que ele é pela metade. Então, se a semente faltasse qualquer parte, ela estava comprometida na sua essência, no seu germe, na sua capacidade de multiplicação. Ela servia para comer, mas não servia para plantar. Então, algumas coisas que a juventude hoje está produzindo serve para comer, mas não serve para replicar. Então, que os nossos jovens sejam mais intensos, mais inteiros, que é o que Jesus fala da semente pequena. Então, a gente parar de pensar em grandes e pequenos e começar a pensar em inteiros, integridade, intensidade. Não adianta ser muito grande e não ser inteiro. Né? Também não adianta ser pequeno e não ser inteiro. Sim. Então, o lance é ser inteiro. Eu estou inteiro naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo. Eu estou inteiro no meu casamento, eu estou inteiro na minha vida profissional, eu estou inteiro na vida. Então, enquanto a gente estiver aqui, nós somos inteiros. E nós estamos totalmente entregues. Tudo, de todo o coração, de toda a força, com todo entendimento, de toda a nossa alma. Então, aí sim, aí eu vou estar arremetido para a eternidade. Aí eu não vou estar apegado às realidades desse mundo. Aí eu não me apeguei
a existência na Terra. Eu entendi a vida na Terra. Então, eu acho que a gente vai ter uma compreensão melhor de eternidade, de vida com Deus, se a gente não tiver apegado em durar na Terra, mas em entender o que a vida é no tempo em que nós estamos na Terra. Quando Viver você isso fala... de tal intensidade, que a luz É, brilhar com tamanha entendi. intensidade que a gente energiza. Só Sa- concluindo, eu queria usar uma coisa que o Einstein fala, né, e que Jesus falou. Falhou de novo. Esperar o Paulo Júnior voltar mais uma vez. Mas é intensidade. Intensidade é o caminho, né? Precisamos de intensidade, porque sem intensidade a gente não consegue viver. Quando o Paulo Júnior falava de intensidade, quando ele voltou a querer falar sobre isso, uma imagem veio à minha mente, né? Quando pensei em intensidade. A imagem que veio à minha mente é Filipenses 2, né? Que ele se esvaziou completamente. Para viver a encarnação, precisa se esvaziar. A gente não pode viver a eternidade enquanto se limita aqui, né? Tem que viver plenamente. Então precisamos de jovens que vivam... Ô, Júnior, só um minutinho, desculpa, me perdoa, mestre. Só para não perder o fio da meada também, quando você falou de intensidade, sabe qual é a imagem da minha mente, cara? Filipenses 2. É isso. A encarnação fala disso. O Cristo, para encarnar, teve que despir-se da glória. Ele foi Isso. intenso, né? O problema nosso, a gente quer pensar em céu, mas vivendo, se poupando aqui. Essa é a questão do Einstein. Fala aí, por favor. Porque Jesus fala disso, né? Assim brilha a nossa luz. Deus nos amou de tal maneira. Então, É. a gente vai percebendo essa intensidade de Deus, né? Esse brilho, e essa pujança. Então, o Einstein, como a percepção científica, ela toca, né? Ela não, às vezes não alcança, mas ela toca o máximo que ela consegue tocar. O Einstein, quando desenvolveu a teoria da relatividade, o que é a relatividade? É você ser capaz de transformar matéria em energia e energia em matéria. Então, num certo sentido, essa teoria da relatividade seria exatamente isso. Como é que a gente pode transformar a vida na Terra numa vida celestial e como é que a gente pode transformar a vida celestial numa vida aterrada e materializada? Essa seria, não que isso é um relativo, né? Mas é onde as duas coisas, é o ponto de convergência das duas coisas, e uma coisa, elas comungam o mesmo estado e você pode encontrar o espírito feito carne e a carne revelando o espírito. Seria, em tese, o que o Einstein estava procurando. E ele falou que essa energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, ele entendeu que a teoria da relatividade tem a ver com o deslocamento da massa, no sentido da velocidade, né? E velocidade é uma medida tempo e espaço. Então ele pensou, se a massa se deslocar no tempo e no espaço, na velocidade quadrada da luz, então ele está entendendo que a luz tem a ver com essa transição entre energia e massa. Só que ele pensou isso, tempo e espaço. Ele quase entendeu o que Jesus estava falando, porque Jesus falou, não é na velocidade, é na intensidade da luz. Então, se a minha massa se entregar à luz na sua plenitude, eu vou ser capaz de transformar espírito em massa, massa em espírito. Ou seja, aquilo que eu fizer com o meu corpo vai ter valor espiritual e aquilo que eu fizer no espírito vai ter valor material. Então, não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra na sua plenitude. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma intensidade e não uma extensão. Não é uma velocidade. E hoje os jovens estão preocupados em serem rápidos. Isso. E não em serem intensos. Então, hoje existe um compromisso com a velocidade. Quanto mais rápido eu ganhar dinheiro, quanto mais rápido isso... Então, e eles não estão percebendo que a preocupação com a velocidade estão tornando eles lentos. Então, na ânsia de ganhar dinheiro mais rápido, eles ficaram mais lentos. Estão casando mais tarde, estão tendo filho mais tarde. O jovem lá atrás, que tinha só compromisso com a palavra dele, conseguia casar mais cedo, porque ele era intenso no compromisso que ele assumia, tá vendo? Então, isso aí, isso aí. Isso. Então, preocupado em ser rápido, a gente ficou lento. Porque a gente não está sendo intenso, só está sendo rápido.
né? Então, às vezes, na ânsia de ter um ministério grande, a velocidade de ter um ministério grande está fazendo com que eu não seja intenso, está fazendo com que eu seja só rápido. E aí eu não estou totalmente entregue àquilo que eu tinha que estar sendo entregue ali, que são as relações, eu estou entregue às atividades, né? Em vez de estar intenso nas relações. Então é isso que eu queria Mas essa deixar falta... no final. Deixa até... A gente falou tanto de Bíblia, e a Bíblia mesmo tem que ser sempre, mas como eu queria encerrar, Júnior, se você me permite, já que a gente citou um pouco aqui no começo do papo o Vitor Frankl, eu lembrei de um texto dele que eu, por acaso, estou relendo esse livro agora, porque eu citei ele, o Em Busca de Sentido, só para você ver como faz sentido dentro do que você falou aqui. O Vitor Frankl foi um cara que viveu intensamente. Ele usou a vida toda no campo de concentração para criar uma teoria da psicologia. Já pensou, cara? Que é o cara viveu o Covid dele era o campo de concentração. O cara usou o tempo do Covid dele para construir uma teoria psicológica. Sabe lá o que é isso, cara? Quando perdeu a mulher morreu no campo de concentração, os pais e a mãe morreram no campo de concentração. Olha o que ele fala aqui. Eu quero ler só esse texto, se você me permite aqui. Pode ser, chefe? Você deixa? Claro. Olha o que ele fala aqui. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem num alvo, mais vocês vão errar. Porque o sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer. Não se preocupe com ele. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer e coloquem-no em prática da melhor maneira possível. E então, vocês verão que a longo prazo, estou dizendo a longo prazo, o sucesso vai persegui-los precisamente porque vocês esqueceram de pensar nele. É isso aí. Quando eu sou intenso, não dá pra ficar pensando no resultado, cara. O processo está me consumindo tanto que eu vou vivendo, e é isso que é o nosso apelo que a gente faz aos nossos jovens, estamos ouvindo aqui. Você citou a questão da pregação, por exemplo, da poluição, né? Tu meteu toda a tua energia na poluição, esqueceu a poluição, e daí? E daí que a palavra foi errada, cara. Quem precisava ouvir sobre ecologia há 30 anos atrás, 40 anos atrás, ouviu. Eu não estou dizendo que os jovens têm que pregar sem compromisso com a exegese, com a hermenêutica, pelo amor de Deus. Mas, cara, muita exegese, muita hermenêutica, um monte de autor, citação de autores, sem intensidade, aí, meu irmão, é nada. A intensidade dessa internet aqui que vai e volta toda hora, meu Deus, né? Júnior, se puder voltar, a gente volta só para fechar aqui. Se não puder, tudo bem. Vocês entenderam, gente? Tá ficando legal? Agora eu abri os comentários mais uma vez aqui, só para você dizer se está ok. Está quase fechando já. Tá? Vou chamar o Paulo Júnior, deixar os comentários abertos em 45 minutos. Ainda falta aí uns 10 minutinhos de live ainda. A gente vai tentar. Eu vou deixar os comentários abertos agora, para se alguém quiser falar alguma coisa no final, poder ouvir. Júnior, nós temos 10 minutinhos pela frente aí. Não, eu só quero deixar meu abraço aí, falar da minha alegria de estar com você. E eu louvar a Deus pela galera aí que ficou firme aí, pessoal, rapaz, crente. O pessoal é intenso. O pessoal tava com intensidade, cara. A galera tava com intensidade. Então, falar dessa alegria, né? E poder derramar o coração aqui na presença dos irmãos aí. Vi um punhado de gente muito querida aí. E então, assim, o Tiago Falbo, rapaz, estava aí hoje, um irmão aqui de Goiânia, muito querido. Vi aí o Ricardo, né, outro irmão muito querido nosso também, nem imaginei que eles iam estar aí na live aí com a gente. Vi muita gente aí especial, mandando abraço, dando uma força. Então, muito bom estar com você, pessoal lá de Belém do Pará, né? Então, assim, e é isso, que essas pessoas aí recebam, né, da nossa amizade, recebam aí desse esforço pela coerência. Então, e que assim brilhe a vossa luz, que assim brilhe a luz de cada um, que a nossa luz possa brilhar nessa intensidade, que a gente possa se lembrar daquilo que Paulo diz. Tem um texto de Paulo que eu gosto muito, quando ele diz como o que se requer de nós, a não ser que a gente seja responsável como fiéis dispensadores. Deus não quer outra coisa conosco, a não ser que a gente seja responsável com aquilo que não é nosso, é dos outros. Nós somos só
os fiéis depositários daquilo que Deus quer Amém. entregar aos nossos irmãos através de nós, para que a gente continue a ser luzeiro, para que a gente resplandeça como astros no mundo. Tem tanto jovem aí tentando ser astro, É, e já é, né? E já é. já. Nós somos os astros, os verdadeiros astros desse mundo, somos os luzeiros dessa geração. Então, que fica assim, que essa juventude aí se inspire nisso e se dedique a isso, se entregue. E aí eles vão descobrir, nós estamos descobrindo, que quando você busca intensidade, você acaba sendo mais rápido do que você imaginava que seria, né? Porque as coisas vão acontecer na intensidade de Deus. Então, só deixar esse abração. Bom demais te ver, falar com Demais. você, compartilhar uma alegria sempre renovada. Amanhã de manhã a gente está de Tá, junto de novo aí. novo. Acho que é mais tranquilo amanhã por causa do horário, parte da dificuldade É. que a gente tem. O período da noite é sempre mais. Deixa eu. Antes de Tá bom? encerrar, Júnior, fica um pouquinho para a gente encerrar junto. O pessoal pediu, vai ver trocado que vê esse livro aqui, ó. Isso. Em Busca de Sentido. O autor é Viktor Frankl. Tá? Não é um livro cristão, tá, gente? É um livro de um psiquiatra. Meu amigo, eu quero encerrar também louvando a Deus pelo privilégio de ter sido testemunho desse momento contigo aqui, meu irmão. Nós temos orado por isso, para que Deus toque a próxima geração com verdades, né? Com intensidade, como você falou, e nós estamos precisando dessa intensidade. Que a igreja entenda esse momento, é o tempo de aproveitarmos esse momento de dor para sermos igreja, recuperarmos nossa vocação de forma intensa, de forma plena. Esse tempo vai passar, mas nós precisamos sair desse tempo diferentes, né? Vivendo, não tendo a mudança, como você sempre fala, uma transformação de entendimento, né? Para que o Senhor se revele a nós. Meu amigo, eu quero encerrar te louvando a Deus pela tua vida mais uma vez, Júnior, dizer que te amo demais, realmente, é um privilégio estar contigo, meu irmão. Agradecer aos irmãos que ficaram esse tempo todo esperando também aqui. Vamos orar no final agora aqui. Eu queria que nós orássemos. Amém. Eu tenho ficado muito tocado pelo pessoal da área de saúde. Como você disse, são os verdadeiros missionários de hoje, os profetas. Estão se arriscando. Alguns médicos foram afetados pela Covid, enfermeiros, maqueiros, assistentes sociais, e recuperaram e voltaram para o hospital de novo. Quer dizer, os caras podiam se dar o direito, já fiz minha parte, mas voltaram como um soldado que é ferido, vai para o hospital de campanha e voltam para a batalha. Esses caras estão sendo uma mensagem para nós, né? Que a gente possa entender com isso. Orar por sobriedade. Júnior, eu estou muito angustiado com a nossa liderança do país, que Deus traga sobriedade ao nosso governo, né? Agora, de verdade, sem nenhum tipo de retaliação com ninguém, mas eu sei que não tem como rasgar a cabeça de ninguém para fazer entender, mas que de alguma forma o Espírito Santo incomode esses homens, eles entendam que o povo está sofrendo demais. E pelos nossos pastores, que, por favor, entendam a oportunidade que Deus está nos dando, né? Nesse tempo que se chama hoje, como diz a palavra de Deus, para sermos intensos. Você ora por nós, Júnior? Pode ser? Para a gente encerrar com oração, meu irmão? Claro, eu quero só dar um testemunho aqui, que a loiraça, que a Lana acabou de me entregar aqui um creme de abacate geladinho. Ela sabe o tanto que eu amo. Lana, linda, te amo, Lana. Que saudade da Lana, cara. Lana, você não conhece a Lana, quem não conhece a Lana não tem noção do que está perdendo. A loiraça é preciosa. Lana é muito linda, cara. Mulher de Deus, uma guerreira. Eu entro esse camarada aí louco aí que não para em lugar nenhum. Lana, nós te amamos, viu, Lana? Queremos desejar, transmitir nosso carinho para você, o carinho da Patrícia. Patrícia em outro cômodo aí, enquanto eu estou aqui fazendo a live. Um beijo para Lana. Um beijo para Bebel também, né, Júnior? Com a netinha que tá vindo. Aí, Netinho, ó, acabei de netinho, né? receber aqui Ô, meu moleque. creme de abacate geladinho aqui. Eu quero ver quando é que eu vou comer aquele quibe cru de novo na tua casa. Isso sim. Ô, Jesus, tá aqui guardado pra você, tá bom? Avisar Rapaz, todo mundo aí que nos ama profundamente, né? Que a gente teve a notícia que a Bebel, nossa caçula, tá grávida. Depois isso. veio a confirmação que é menino, a gente está celebrando Glória. aqui, tá bom? Então, essa bênção que é a Lana aqui, que tem compreendido esse momento, a gente tem trabalhado bastante, né? Então, tem sido um tempo maravilhoso. Vamos orar, então. Beijo. Pai, Beijo, muito Lana. obrigado pelo teu amor, obrigado por sermos família, sermos povo. Obrigado porque, mesmo à distância, a gente comunga o mesmo Espírito.
E que assim, ó Deus, assentados ao redor dessa grande mesa, movidos do seu Espírito, a gente possa se entregar aquilo que são os desígnios eternos do Senhor, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Que assim brilhe a nossa luz, para que as pessoas vejam a forma como a gente trabalha e glorifique o teu nome, meu Pai. Que não haja retrocesso. O Senhor não tem prazer nos que retrocedem, mas que só haja um avanço. E que a gente seja tomado de um profundo senso de responsabilidade e abrace, ó Deus, a nação, abrace os nossos bairros, a nossa vizinhança, que a gente possa, num grande abraço, acolher e assumir a responsabilidade de toda essa gente. São ovelhas que não têm pastor, e o Senhor nos levantou para cuidar e pastorear, papai, essa gente. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado porque para um tempo assim foi que o Senhor nos levantou, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Privilégio, viu? E vou me dedicar. Vou me entregar aqui agora o meu creme de abacate geladinho. Aproveita aí. Um beijo, cara. Te amo, viu? Fica com Deus. Também te amo, velho. Fica na paz. Beijo. Tchau. Então, gente, estamos encerrando aqui. Agradecer a todos que ficaram até agora com tanta quebra da internet. Vai ficar no YouTube, tá? Para quem quer saber. O YouTube é o 100 na Rede. Depois eu vou mandar esse link do YouTube para o WhatsApp, para o Paulo Júnior, para ele possa compartilhar nas redes dele também. Compartilhe essa mensagem para outras pessoas. Deus abençoe a todos. Um beijo a todos que ficaram até agora no final. Deus os abençoe rica e abundantemente. Fiquem na paz.